Graças a Deus, amados irmãos. Boa noite. Estamos mais uma vez aqui na casa do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para mais um culto de celebração. Esse culto de domingo, que nós sempre devemos estar sempre celebrando e exaltando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, palavra do Senhor, no Salmo 84, e vamos ler alguns versos. O Salmo 84 é um salmo, como diz aqui na introdução, Salmo dos filhos de Corá. Não é um salmo de Davi, mas não deixa de ser um salmo extremamente cheio de sabedoria e graça, até porque a sabedoria e graça vem do nosso Deus e nosso Salvador. Amém? Salmo 84, verso 1, que diz assim: como são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia, os teus atos valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia, glória ao nome do Senhor dos exércitos. Então, amados irmãos, esse salmo maravilhoso que fala sobre o desejo, o prazer e a alegria de estar na casa do nosso Deus. Quantos a gente sabe que não podem nesse instante estar na casa do Senhor, prestando louvores a Ele? Quantos desejam e não podem? E quantos podem e não desejam? Então, amados irmãos, que a gente possa estar dessa forma, desejando ardentemente a presença do Senhor essa noite, para que a gente possa louvar e engrandecer na presença do Senhor, na beleza da sua santidade. Amém? Vamos colocar de pé, para que a gente possa já se preparar diante dos louvores, e vamos orar, pedindo ao Senhor que venha com o seu Espírito Santo, nos dar a sua porção, nos dar a sua alegria, o seu vigor, para que a gente esqueça o cansaço por alguns minutos, e principalmente que a gente esteja atento à palavra do nosso Deus, essa palavra que foi preparada e veio com certeza do coração do Senhor para a nossa edificação. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, estamos aqui, Senhor, mais uma noite de domingo, dia do Senhor, para te exaltar, Senhor, para te bendizer, para te reverenciar como tu podes, Senhor Deus, receber, como tu és digno de receber adoração, louvor, porque só tu, Senhor, és digno. E essa presença, Senhor Deus, maravilhosa, que enche os nossos corações,
e enche as nossas mentes, que venha, Senhor Deus, ser real, não só no dia da semana, mas em toda a semana, Senhor, que possamos estar desfrutando da Tua presença, da Tua santidade e da Tua graça. Nos abençoa, Senhor Deus, nos conduz à Tua presença por meio dos louvores que serão entoados a Ti, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, que é digno, honra, glória e adoração. Aleluia. Boa noite, igreja. Quem nessa noite aqui veio para adorar a Deus? Que nossa caminhada possamos sempre ter fé, porque Deus é maior do que qualquer problema que possa existir. Que você nunca se esqueça que quanto maior for o seu problema, maior ainda é o seu Deus. As palmas. See
Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti. Esse é o meu respirar. Esse é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E esse é o meu pão. Tua vontade feita eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido eu estou. Só eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Perdido estou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Este é o meu respirar. Louvado seja o teu nome, Senhor. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar.
majestade, força e poder, tristeza e choro não existirão, sofrer e morte lá não entrarão, com a eternidade com Deus Salvador, pra sempre adoro ao meu Senhor. Virá o Rei Jesus, meu coração deseja vê-lo, em sua presença pra sempre estar, amado no dia em que Ele vem nos buscar. Sua vida guardo eu, cantando meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando lá em Jesus. Passarinhos belas flores querem me cantar, são dons terrestres esplendores, mas aleluia, aguardamos por esse nome, o Senhor vem nos buscar. E você acorda esse dia, fazendo uma vida tão envolvida com as coisas desse mundo, que a gente esquece de aguardar esse grande dia. Mas que você possa aguardar esse dia do Senhor. Amém? E quão poderoso é o nosso Deus. E um pequeno detalhe de uma pequena coisa que acontece no mundo, a gente vê a grandeza dele e a nossa pequenez. Tão grande o Senhor é, o nome dele é poderoso. No princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Mas ele veio habitar entre nós, para poder nos resgatar. Aleluia, louvado seja o nosso Senhor. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo.
nós te agradecemos, Senhor, por esse momento, Pai. Te exaltamos, Senhor Jesus, exaltamos o teu santo nome, Pai. Teu nome que é maravilhoso, teu nome, meu Pai, que é poderoso, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por essa oportunidade, Jesus, de poder te louvar, meu Pai, de poder te exaltar, de poder te adorar, meu Pai. Senhor, peço que o Senhor possa, Senhor, te receber, meu Pai, nossa verdadeira adoração, nosso perfeito louvor, meu Pai. Continua, Senhor, conosco, Senhor, no resto do futuro. Possamos, meu Pai, sempre estar com corações abertos para ouvir a tua palavra, para receber dela, meu Pai, sabe aqui, Senhor, cheio, Senhor, perdido. Te agradecemos, Senhor, por todo, em nome de Jesus. Amém. Aos amados irmãos, quem quer ser abençoado? Quem quer bênção? Vocês querem bênção? Glória a Deus. Então vamos abrir a Bíblia, a palavra do nosso Deus, no livro de Josué, capítulo de número 3. Josué capítulo 3. Basta abrir apenas aqueles que querem bênção. Quem não quer bênção não precisa abrir sua Bíblia ou deixar ela fechada. Isso serve para você em casa também. Se você não quer uma bênção do nosso Deus, então não precisa abrir a sua Bíblia. Ok? Josué capítulo 3. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Deus Altíssimo, livro de Josué, capítulo de número 3. O livro de Josué está logo depois do livro de Números. Todos acharam? Josué, capítulo 3, diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até ao Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de 3 dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. E não vos achegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi a palavra do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigadeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que a planta dos pés dos sacerdotes, que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando o sacerdote a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda da água,
porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Arã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Glória a Deus. Amado Deus e Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Ser fiel, eu te peço, ó Deus, em me socorrer e me ajudar na exposição da mesma, para que, Senhor, eu possa fazê-lo de maneira a abrir o entendimento do Teu povo e conseguir fazer com que eles percebam todo o ensinamento, grande parte do ensinamento contido nesta passagem. Santo Deus e Pai, seja Tu conosco nessa hora, ajuda-me, sustenta, e que a Tua palavra, fluindo através dos meus lábios, penetre em mentes e corações nessa noite, e que caia em seus corações como uma semente lançada em terreno fértil, que uma vez regada pelo Teu Santo Espírito possa germinar e frutificar, dando frutos que fluem para a vida eterna, Senhor. Assim eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Que todo o povo de Deus diga amém. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. A pergunta foi: quem quer bênção? Quem quer ser abençoado? E todos disseram que querem. Glória a Deus, eu também quero ser abençoado. O problema é, você está disposto a pagar o preço? Quem está disposto a pagar o preço? O título da mensagem, para quem gosta de notar, como a nota de tudo, é o preço de uma bênção. Irmãos, tudo que nós recebemos, tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você sabe, tudo que você faz, tudo isso vem de Deus. Foi Deus quem abriu as portas, foi Deus quem te capacitou, foi Deus quem fez você chegar onde você chegou. E tudo é obra de Deus. E tudo que nós recebemos de Deus é gracioso, nós não merecemos. Você não merece ter o que tem, você não merece ser o que você é, você chegou por pura obra e graça do Senhor. É por graça, porque tudo que nós recebemos de Deus é de forma graciosa. Logo, nós não pagamos nada por isso. Não fizemos nada para merecer e nem pagamos nada por isso. Amém? Bom, pastor, como é então que o Senhor diz que há um preço para sermos abençoados? A expressão preço significa nossa disposição, nosso ardente desejo em receber de Deus tudo que Ele tem, tudo que Ele preparou para nós. Isso nos impulsiona a buscar a presença de Deus e a buscar, a nos mover na direção de Deus para satisfazer então os nossos interesses, pois nós somos pessoas interesseiras. E nós queremos satisfazer os nossos interesses. Embora não vá entrar no mérito da questão, o problema é quando os nossos interesses divergem dos interesses de Deus. Porque Deus ama você, Deus quer lhe abençoar. Mas como todo e qualquer pai, o nosso Pai, Deus, age de maneira semelhante. Existem momentos em que o Pai diz: sim, darei isso a você. Existe um momento em que o Pai vai dizer: agora não, espere mais um pouco. Não temos condição de fazer isso agora. E existe um momento em que o Pai olha de forma sisuda, fechada para o filho e diz: não. E acabou-se. E não se fala mais disso. E o nosso Deus e Pai não é diferente. Você quer uma prova disso? Moisés insistiu para entrar na terra. Senhor,
Até aqui eu vim, trouxe o povo, deixa eu entrar. Não, Moisés. E Moisés mais uma vez, Senhor, não, Moisés. E Moisés mais uma vez, Deus, não se fala mais nisso. Não, e acabou-se. Agora sobe no morro e morre. E glória a Deus que Moisés resolveu obedecer. Mas está provado aí que Deus age como todo qualquer coisa. Tem hora que diz sim, tem hora que diz não, e tem hora que diz espere mais um pouco. Porque Deus sabe o resultado daquilo que vai chegar às nossas mãos lá na frente. Se vai ser bem ou mal usado, se vai nos abençoar ou nos prejudicar. Porque, como está escrito, há caminhos que para o homem parecem bem, mas o final dele, o cabo daquele caminho, é de morte. Então muitas vezes você deseja algo, e deseja muito, mas não sabe que aquele algo vai lhe causar um grande mal. E o Pai, que sabe todas as coisas, sabe. Por isso ele diz não. O filho de Francisco aqui, pai, eu quero uma bicicleta. O pai, sim, meu filho. Vai ali na esquina, vamos na esquina da rua, compra uma bicicleta e vai. Mas aí ele chega e diz, pai, eu quero uma moto de 1000 cilindradas. O pai diz, espere mais um pouco. Você nem idade tem para ter isso agora? Ou simplesmente diz não. Não é assim? Mas voltando ao fato de que tudo que chega às nossas mãos, tudo que temos, tudo que recebemos de Deus é de forma graciosa, é pela graça, né? E é nesse sentido aqui que nós vamos usar esse termo, o preço. Porque a passagem bíblica que lemos nos mostra Israel diante de uma situação sobremaneira significativa, que era a conquista de Canaã, da Terra Santa. Imagine você agora no meio do povo de Israel, já tinha vivido por 4 gerações no Egito, melhor dizendo, por um tempo maior no Egito, depois mais 4 gerações no deserto, né? Além daquele tempo todo que você viveu no Egito, mais 4 gerações no deserto, rodeando o deserto, chega agora pertinho da fronteira ali, a fronteira do Jordão, a terra está do outro lado, o que mais você quer é entrar naquela terra, é o seu desejo maior, como muita gente que está me ouvindo nessa noite tem um desejo aí contido muito grande. É tudo que você quer, é tudo que o povo queria, entrar em Canaã. E Deus diz, vocês vão entrar. Eu prometi essa terra a vocês. E aquilo que eu prometi para você, eu vou lhe dar. Deus tem prometido coisas para você, meu irmão. As coisas que Deus prometeu para você é direito seu, é sua herança. Você vai receber, mas no tempo dele. E vai ter um preço. Canaã está ali, todo mundo está lá do outro lado do Jordão e queria entrar na terra. E Deus disse, vocês vão entrar, né? Eles queriam conquistar Canaã, mas para tal, Deus exigia algumas coisas. Deus fez algumas exigências. Ou seja, logo o povo teve que pagar um preço. Tinha uma exigência, tinha um preço a ser pago. Está bem claro aqui na Bíblia. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Primeira coisa, vamos acordar cedo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada. Ele e todos os filhos de Israel, partindo de Sitim, vieram até o Jordão, pousaram ali antes que passassem. Então chegaram na fronteira do Jordão. Sucedeu ao final de 3 dias. Olha que Deus nunca atende logo na chegada. Não tem nada instantâneo com Deus, né? Não é uma forma natural de Deus agir. Depois de 3 dias, os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando vocês virem a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partirei vós também do vosso lugar e a seguireis.
Começa aqui as ordens. Em seguida diz assim, olha, haja uma distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela. Não se chegue a ela, para que não conheça o caminho pelo qual é a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passasse antes. Não há registro de ninguém que atravessou o Jordão antes dessa passagem. Nesse lugar. Disse Josué ao povo: santificai-vos. Olha só. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilha no meio de vós. Você quer bênção? Santifiquem-se, e amanhã Deus fará maravilha no meio de vocês. O povo teve que pagar um preço. Deus não mudou no passado. Deus não tem mudado na atualidade. Deus não mudará no futuro. Por quê? Porque na palavra dele está escrito que não há mudança nem sombra de variação alguma no nosso Deus. Se você quer bênção, terá que pagar o preço. Amém? Amém. Capite? Tem que pagar o preço. E qual é o primeiro preço? A preparação. Preparação. Você tem que se preparar. Versículo 3 e até o 5 vai mostrar que preparação é essa. O 3 diz: ordenar ao povo dizendo, se virdes a arca, né, e os levitas levando, sigam. Ou seja, o Senhor está passando na frente de vocês, a arca era o símbolo de Deus, o Senhor está passando, siga o Senhor, né? Siga o Senhor. Contudo, respeite a distância, né? Cerca de 2.000 povos entre vós e ela, não se achegueis a ela, para que não conheçais o caminho pelo qual é a vez de ir, visto que por tal caminho nunca passaste. Versículo 5. E disse o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Ou seja, o primeiro preço a ser pago é o da santificação. Santificai-vos. A santificação é a pureza, é a limpeza. Irmãos, vamos aqui um exemplo bem rápido. Você cozinhou feijão hoje, a semana inteira. Você fez lá um cozinhado de feijão, que é para durante a semana você. Tem muita mulher que costuma fazer assim, né? Cozinha logo da semana. Mas no dia seguinte, lá para terça-feira, segunda, terça, quarta, não sei, o feijão já acabou, porque teve uma visita, aquele negócio, o feijão acabou. Aí você vai cozinhar mais feijão. A pergunta é: você lança um novo feijão para cozinhar na panela suja? Não, por quê? Não vai cozinhar do mesmo jeito, nem na mesma panela? Por que você não bota ali naquela panela cheia daquele caldo velho preto, joga lá um pouco mais de água, joga mais um pouco de feijão, rasga um saco de feijão em cima, cozinha tudo, quando for comer ninguém sabe, só você vai saber. Você não faz assim não? E o que é que você faz primeiro? Você vai lavar a panela, né? Tem umas que não é nem lavar, é arear. Você sabe de onde vem essa frase arear? Era porque no passado, quando não existia bombril ainda, que tem 1001 utilidades, né? As pessoas juntavam areia com a bucha, melava de areia e aí chamava de arear, lavava com base a bucha suja de areia. Marcar, ó, melhor do que bombril. Mas se você limpa a vasilha que você vai cozinhar o seu feijão, por que você acha que Deus vai fazer diferente de você e vai derramar as suas ricas, lindas e maravilhosas bênçãos em vasilhas sujas, imundas, cheias daquele caldo escurecido, que é o caldo do pecado, a lama do pecado, a sujidade do pecado? O primeiro passo é esse: santifiquem-se. A santificação era o preço que Deus exigia do povo naquele momento solene. Santifique. Foi assim nos dias de Samuel, 1 Samuel capítulo 7, leia lá do versículo 3 ao 4. Foi assim também nos dias de Elias, né?
Você nota aí, porque se a gente for ler cada capítulo, o tempo vai estourar. 1 Samuel 7, do 3 ao 4. Deus vai exigir santidade do povo para poder abençoá-los depois, né? Nos dias de Elias, horas difíceis, porque estava passando em Israel, em 1 Reis 18, versículo 30. Leia lá, 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. Você vai ver que Deus vai exigir santidade do povo para poder abençoá-los, para lhe dar-lhes o livramento. Você quer livramento na sua vida? Quero. Mas como? Sem você se santificar primeiro. Querendo viver dos modos antigos. É preciso que os vasos estejam purificados, limpos, para que Deus possa enchê-los. E enchê-los com o seu Santo Espírito, com a sua Santa Presença. Esse é o preço da preparação, é o preço da santidade, da limpeza, da purificação do coração. Amém, irmão? Santificai-vos. E aí você verá que amanhã, no dia seguinte da santificação, Deus fará maravilha no meio de vós. Maravilha no meio de vós. Eu disse para vocês 1 Reis 18, não foi? Eu vou ler, só para confirmar um texto, é um texto pequeno. 1 Reis 18, versículo de número 30. Elias no Monte Carmelo, o versículo 30 diz assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Isso é santificar, restaurar, refazer. Seu coração está em frangalhos, cheio de sujidade, cheio de pecado. É hora de restaurar. Amém? Amém. O segundo preço que Deus vai pedir ao povo aqui está no versículo de número 6. Leiamos, o versículo 6 diz assim: e também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Preço da obediência. O preço da obediência. A arca da aliança deveria ser levantada adiante do povo. A arca ia à frente porque ela simbolizava a presença de Deus. Essa coisa de que você pode dar ordem a Deus, que Deus pode botar Deus na parede, pode não, irmão. Isso não existe. Deus é seu Senhor, não é o seu servo. Ponha isso na sua cabeça e permita que isso caia em seu coração. Colocando-se diante de Deus na condição de servo, humilhando-se diante da potente mão de Deus, você vai ser abençoado. Mas de forma diferente não vai acontecer. Quantas vezes a igreja perdeu o sentido da presença de Deus e quer ir orgulhosamente à frente? Como a igreja de Laodiceia, por exemplo. A igreja rejeitada. Que Deus, se Jesus chega a dizer: eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Lança fora. Por quê? Porque Laodiceia estava mantendo o Senhor do lado de fora da igreja. Ela se achava a bambambam. Não existe isso de bambambam diante de Deus. Todos somos iguais. Deus quer que marchemos sempre tendo à nossa frente Ele, o Senhor, o nosso general de guerra, porque é Ele quem nos conduz à vitória. E isso é obediência. Isso é obediência. Certa vez os pastores da denominação receberam locar para um retiro. E eu sou um motorista meio impaciente, eu gosto de andar rápido. Então os pastores iam numa velocidade, vamos dizer assim, de 60, 70 quilômetros na estrada, 80 talvez. Mas 80 para mim é muito lento. Eu apertei o pé um pouquinho, para apertar o pé eu tinha que andar na frente da minha liderança. Passei os carros dos outros pastores
E estou lá na frente, daqui a pouco aquela sensação ruim, aquele entendimento de que eu estou fazendo errado. Aí eu fui para o acostamento, diminuí o carro, deixei os líderes passarem e segui. Dentro de mim havia uma luta, eu queria andar mais rápido, mas eles, que não tinha como falar, cada um estava no seu carro. Mas eu fui até o fim do retiro, aquele retiro, andando vagarosamente atrás dos outros. E quer saber? O retiro foi uma benção para mim. Mas será que teria sido se eu tivesse ido à frente? Assim como existe hierarquia no meio dos homens, existe hierarquia no reino celestial. E o Senhor é o mais alto nível. Esse nível ninguém chega. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então Ele é quem vai à nossa frente. Não somos nós. Não tome decisões por você mesmo. Não tome decisão sozinha. Não vá à frente de uma peleja sozinho. Convide o Senhor para ir à sua frente, adiante de vós. Amém? Entendemos que a obediência ainda é uma forte exigência de Deus nos dias atuais, para que o povo de Deus possa receber as bênçãos do Senhor. Ele quer sim abençoar o seu povo, mas exige a obediência deste mesmo povo. Amém? Vamos para o versículo número 13. Versículo 13 diz assim: porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão, tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, todos os dias da cega, todos os dias da colheita. Então, versículo 16: pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. O rio simplesmente parou, estancou, as águas começaram a se amontoarem e o povo passou a pé enxuto, porque Deus cortou as águas. Olha como é interessante, diz que o povo atravessou aqui a pé enxuto, defronte de Jericó. Quando um rio é seco, automaticamente, imediatamente, o que tem embaixo dele é lama, e muitas vezes uma camada muito densa de lama. Você pode ter uma ideia dessa camada se você for num rio que já tenha seco, já esteja seco. No sertão é fácil você encontrar isso. E você olhar que fica todo rachado, é aquela rachadura. Se você colocar alguma coisa ali para medir a profundidade, aquilo é a camada de lama. As águas estancaram automaticamente, e automaticamente o sol secou, para que o povo passasse a pé enxuto. É seco. Mas esse aqui, gente, é o segundo preço, o terceiro preço, que é o preço da fé. Porque no versículo 14, e pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão. E diz que o rio transbordava por todos os dias da cega, ou seja, todos os dias versículo 15, né? O rio transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Ou seja, o Jordão aqui estava de forma caudalosa, a água passando com força. É aquela coisa de às vezes você pisar na água e sentir ela lhe puxar, lhe arrastar. Tinha que ser pessoas de fé. Quem foram na frente? Os sacerdotes.
E os dois da frente tinham que ter fé dobrada. E eram geralmente 4 sacerdotes que seguravam a arca da aliança, os umbrais. 2 na frente, 2 atrás. E a arca no meio. Significa que se tivesse, vamos conjecturar aqui, 1 metro, 1 metro. Então os 2 da frente estariam 1 metro a mais dentro da água, pegando a força maior da água. Precisavam de fé, mas a ordem de Deus era que os pés dos sacerdotes pousassem nas águas do Rio Jordão, para que só depois essas águas parassem. A igreja hoje quer primeiro que os rios se abram, para que ela possa passar, para que ela passe depois. Primeiro abre, depois eu vou. Não, primeiro você molha seus pés. Primeiro você entra na água. Aí só depois Deus libera a bênção. Poucos são aqueles que hoje estão prontos e dispostos a molharem a planta dos seus pés primeiro. São poucos. Agora, coisas grandiosas, coisas maravilhosas, coisas muitas vezes não acontecem no meio do povo de Deus, justamente pelo fato da falta de fé. Olha para a coisa e sente o perigo. Toca na água e vê a força do rio puxando, aí não quer. Não, quem sabe vai me puxar aqui, eu vou parar lá dentro do Mar de Arabá. Provavelmente nem chego mais com vida. E o Mar de Arabá é o mar salgado, ou seja, o mar sem vida. Isso aconteceu com Pedro. Manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Mas quando ele reparou na força dos ventos, na fúria das ondas, o que ele fez? Começou a afundar. Foi o que Jesus disse. Tu está afundando porque tu é pesado, Pedro? Tu está afundando porque tu está acima do peso, porque tu está gordinho? Não. Homem de pouca fé. Não importa se você tiver 120 quilos ou se você só tem 60 quilos. O que importa é que você tenha muita fé. Muita fé. E aí você poderá andar sobre as águas. É interessante observarmos que quando Deus requer uma fé prática de cada um de nós, uma fé com ação. Você tem fé? Tem. Mostre que tem. Molhe seus pés primeiro. Aí hoje estanca as águas. Deus não quer mostrar para Ele, não quer que nós mostremos para Ele. É para você mostrar para você mesmo. Para você mostrar até onde vai a sua coragem, até onde vai a sua fé diante de Deus. Ele fica esperando que você dê o primeiro passo. Fé com ação, não apenas de falar, mas de agir. Amém? Amém? Fé prática. É possível que haja um Jordão à nossa frente nos dias atuais, né? É possível sim. Um rio de problemas, mas a fé nos fará tocá-lo e eles serão abertos pelo poder de Deus. A fé fará você tocar nesse rio de problema, nesse rio de dificuldade, da Canaã celestial, do lugar de Deus, do lugar da bênção. Mas quando você tiver coragem de tocar esse rio de problemas, aí Deus vai estancá-lo e você vai passar a pé enxuto. Você vai entrar na Terra Santa. Amém? Amém? Versículo 17. Diz assim: porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Versículo 17. Outro preço, a perseverança. Os sacerdotes não puderam passar. Eles vinham à frente do povo até ali. 2.000 côvados de distância, na frente. Mas quando chegaram lá, como olharam os pés, tinham que ficar. Deixar o povo passar. Eles tinham que perseverar ali, em pé. Imagine você,
em pé, num lugar onde você, quando chegou, viu que o rio estava forte, caudaloso. E agora, pior, você olha e vê um montão de água se amontoando, como algo se agigantando diante de você, um problema se avolumando diante de você, e você observa aquilo. E precisa perseverar e ficar ali, para que os outros passem primeiro. Dê lugar aos outros, deixa os outros ir na frente. E Deus vai abençoar você, e vai honrar você. Pararam firmes no meio do Jordão. Em busca de uma bênção, nós precisamos ser perseverantes. A Bíblia nos mostra em algumas ocasiões a perseverança de pessoas em busca de uma bênção de Deus. Você pode notar aí para conferir depois, Lucas 24, 49. Você vai ver alguém perseverando por uma bênção, a mulher do fluxo de sangue. Atos 1,14. Você vai ver muita gente perseverando em busca da bênção. Atos 2, a descida do Espírito. Pessoas estavam ali perseverando, esperando em Deus. Mateus 15, 23. Note isso para você conferir depois. Porque eu creio que nós vivemos uma época quando se exige dos filhos de Deus muita firmeza, coragem para perseverar. É preciso que tenhamos a capacidade de perseverar, de resistir, a capacidade de não ceder, o mais forte que estejam os ataques e as tentações que nos assediam, porque nós somos assediados todos os dias. Não é verdade? Então, irmãos, como o tempo já esgotou para mim, eu quero concluir dizendo o seguinte: o preço de uma bênção é real. Se você quer ser abençoado, você tem que estar disposto a pagar esse preço. E o preço da bênção, que foi a porção que fluiu do coração de Deus para o nosso coração nessa noite, é que o Senhor nos dê graça. Essa é a nossa oração. Deus nos dê graça, muita graça, e que vivamos assim, mais essa gloriosa experiência como o povo de Deus aqui, sabendo que se nós queremos ser abençoados, se nós queremos receber bênção do Senhor, precisamos estar disposto a pagar o preço da santificação, o preço da obediência, o preço da fé e o difícil preço da perseverança, porque esse é o mais difícil. Perseverar. Às vezes nós manifestamos alguma fé, às vezes nós até nos fazemos obedientes, às vezes nós até cuidamos de ficar bonzinho, santinho, bonitinho, limpinho. O povo de Deus fez isso uma vez, porque queriam que Deus falasse com ele, não apenas com Moisés, mas com ele. Santificaram, foram diante do Senhor, mas quando Deus começou a falar, eles já preferiram não, correram, desistiram. Então a gente às vezes até se santifica, às vezes obedece em parte, e não se pode obedecer em parte, ou você obedece em todo, ou então não obedece. Então esteja disposto a pagar o preço da santificação, o preço da obediência, o preço da fé e o difícil preço da perseverança. E assim, abra sua mente, seu coração e suas mãos para receber do Senhor todas as bênçãos que Ele preparou para você. Amém?